Graças a Deus, vamos prosseguindo com o poder sobrenatural da fé. Neste sábado, portanto, às 7 da manhã, a mega imposição de mãos ali em Santo Amaro. E às 9 a reunião, a concentração de fé. Chega cedo, porque quem pisar ali será abençoado. E às 18 horas, aliás, às 15 a imposição de mãos no Brás e às 18 horas a concentração. E antes, a marcha para Jesus nessa quinta-feira, saindo ali da Estação da Luz, tá? Com uma multidão e várias igrejas de Deus, ministérios levantados por Deus, vão estar representados ali com suas multidões também, seus servos, abençoando ali o povo, intercedendo, e ali nós vamos orar pela sua saúde, vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua prosperidade. Eu queria até pedir que você, quando fosse para a marcha, você que me acompanha agora, seja de que igreja for, escreva num papel pequenininho o grande problema, a grande barreira, o grande adversário da sua vida no momento. Talvez o desemprego, uma dívida, uma doença, um problema com vício, né? Um filho, um parente doente ou que vive na prostituição, na criminalidade, nas drogas, né? Então você coloca num papel e coloca entre o seu pé e o sapato, dentro do sapato, e pisa sobre o problema. É para escrever o problema, o seu problema, você vai estar pisando sobre ele. Você vai estar derrotando este adversário, esse inimigo que tem tentado agir contra a sua vida, entristecer o seu coração. Então faça isso. E ali vamos orar, apresentar a Deus aquele momento, tá bom? Jó capítulo 1, versículo 13. Depois de Satanás ter dito a Deus que Jó o servia por causa das conquistas, por causa dos bens, Deus permitiu que Jó fosse provado. É óbvio que uma boa parte dos crentes só servem a Deus por causa das necessidades supridas, das conquistas. Isso é bíblico. E isso é notório também. Haja visto o número de pessoas, desde bispos até frequentadores da igreja, que vão parando pelo meio do caminho, vão desistindo da luta. Nesse exato momento, a Igreja Mundial do Poder de Deus e outras igrejas, várias delas, estão passando por uma peneira, dado a situação do país, e a gente percebe aqueles, e é com a permissão de Deus. Isso aí não é nada contrário à vontade de Deus, não. Aliás, ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Ninguém. Isso aí é para que seja provado o valor da nossa fé, da fé dos pastores, dos bispos, dos obreiros, do povo. E nesse momento estamos vivendo exatamente uma fase de peneira, uma fase de seleção. Os de Deus, os nascidos de Deus, os que estão alicerçados na palavra, no amor de Deus, arraigados, como diz a palavra, eles vão permanecer e vão dar muitos frutos. Mas aqueles que fingiam ser bispos, pastores, pregadores, homens de Deus e mulheres de Deus, fingiam, esses vão ficando pelo meio do caminho, vão parando. Volta e meia você vê aí na internet alguns reclamando e xingando e murmurando e blasfemando. Por quê? Porque enquanto a vaca estava gorda, para eles a satisfação era plena.
porque eles vieram para isso. Mas os que vieram para ganhar almas, para salvar vidas, para agradar o seu Senhor, que é Deus, ou o nosso Senhor, esses, como o próprio Paulo diz, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Então, a insatisfação, ela na verdade é o reflexo daquilo que o sujeito tem na vida dele, do sujeito, do propósito que ele tem no coração dele. Deus conhece o nosso propósito, o nosso projeto. Imagina quantas situações difíceis eu e minha família já passamos nesses quase 40 anos de ministério. São quase 40 anos. Nós vivemos 18 anos no ministério. E já vamos fazer 22 nesse aqui. 21, né? Já fez 21? Então nós vamos completar 40 anos, sim. Nós ficamos 18 só no ministério. E já vamos para 22 nesse. E você sabe quantas vezes eu já tive que tirar minha camisa para cobrir minhas filhinhas quando eram pequenas, no frio, e eu passar frio? Você sabe quantas vezes eu já tive que deixar de comer para elas comerem? Então, Deus permite, porque os que são de Deus têm que ser comprovados e aprovados. Está escrito isso. A fé só tem valor quando ela é provada. A fé só tem valor quando ela é provada. E Jó, ele era um sujeito que amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava a família, mas Deus estava em primeiro plano, acima da família. Ele gostava das conquistas, do conforto, da fartura que tinha, mas Deus estava em primeiro plano. E ele, um dia, recebeu a visita, sabe de quem? De Satanás. Só que havia uma cerca, uma proteção, um escudo, uma barreira, que não deixava Satanás ter acesso à vida dele, à família dele, aos bens dele. E essa mesma cerca existe na nossa vida. Essa mesma sebe, essa mesma barreira existe na nossa vida, só que, eventualmente, Deus permite que Satanás provoque situações contrárias e nos cause tristezas, porque tem que ser purificado, provado o amor, a fé que temos para com Deus. Deus significa o que na sua vida? Representa o que? A obra de Deus significa o quê? Será que depende da qualidade de vida, do bem-estar que proporciona a você? Ou verdadeiramente você é parte da obra de Deus? Isso é para bispos, pastores, obreiros, para o povo da igreja. Por quê? Porque o Jó já não existe mais aqui na terra. Aquela cerca que protegia Jó não existe mais para ele, existe para nós. Aquele Satanás que visitou os bens e a família e a vida de Jó, hoje ele quer entrar na nossa vida, naquilo que é protegido na nossa vida, na nossa família. E o Deus a quem Jó servia, hoje nós é que servimos. Agora, o que é preciso saber é se a nossa fé é como a de Jó, se o nosso amor é como o de Jó, se a nossa esperança é como de Jó, se a nossa confiança, se a consideração que temos para com Deus é como a de Jó, é semelhante a de Jó, ou da mulher dele. Porque quando colocada à prova, aí se viu a diferença entre ele e a mulher dele, a esposa dele. Na fartura, os crentes se confundem.
na prosperidade, no bem-estar, nas conquistas, todo crente é igual. Todos são iguais nas conquistas. Agora, nas perdas, nas aflições, aí é que aparece a diferença. Aí é que aparece a diferença. Os que buscam a Deus para conquistar, eles param, eles se decepcionam, eles se abalam. Os que buscam a Deus porque amam, como diz a palavra no Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aí se vê a diferença. Imagina se eu fosse desistir nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, quantas eu já tive. É fácil apontar, é fácil dizer, falar besteira, mas não é fácil viver o que eu já vivi. Não é fácil não, meu irmão. Só que eu não dou conta a homens, dou contas a Deus. Eu respondo a Deus. Até porque nas minhas dificuldades, eu olhei para os lados e só vi Deus. É isso mesmo. Só vi Deus. Desde os tempos que eu estava lá na sarjeta prostrado, quem me socorreu foi Deus. Então presta atenção, a partir do versículo 13, um pouquinho da história de Jó, as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, ou seja, aravam, e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus. O que é isso, sabeus? Sabeus significa bandidos. Da origem de Sabá. Lembra da rainha de Sabá? Sabá ficava lá no sul da Arábia, no sul da Arábia, e era um reino, e lá uma rainha foi visitar e conhecer, ouvir de perto a sabedoria de Salomão. Só que o país era um país pagão. Por isso que a Bíblia dá ênfase a esse fato de uma rainha, de um país, de uma nação que adorava outros deuses e que odiavam o Deus dos hebreus, se rendeu ao Deus de Salomão. Por isso que a Bíblia enfatiza isso. Porque esse país, na época, era de maioria marginal, a Bíblia chama de bando. Então os sabeus, eles vieram e roubaram, olha só, e mataram, mostra lá. Então eles simbolizam isso, Aí de repente deram sobre eles os sabeus, bandidos lá de Sabá, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Latrocínio, eles cometeram latrocínio, essa coisa é antiga, hein? Essa coisa é antiga. Os bandidos lá de Sabá cometeram latrocínio com os servos de Jó e roubaram, no caso roubaram, mataram e roubaram aqueles bois, aquelas jumentas, Então, quando você vê a Bíblia enfatizar uma coisa, porque a coisa era o grau de dificuldade realmente. O fato da rainha de Sabá ter ido lá ouvir a sabedoria de Salomão, isso é uma grande coisa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso aí sugere que se eu e você que servimos a Deus nos afinarmos com Ele, incrédulos, ateus vão se converter, vão se render por causa da nossa vida, do nosso testemunho. Então, continuando o texto, por favor. Os sabeus vieram lá e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. O mensageiro falou. Essa foi a primeira notícia pesada, Só isso aí já é suficiente para abalar determinados crentes,
Aos sabeus vieram e roubaram, mataram os seus servos, seus funcionários, levaram os bois, as jumentas, né? Aí Jó nem tinha acabado de ouvir essa má notícia, e falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Olha que coisa terrível, né? Fogo de Deus. Tem muita gente achando que Deus é que está conturbando a sua família, a sua vida, que Deus é que está maltratando os seus projetos, quando na verdade Deus quer ser glorificado na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. É certo que é bíblico, que Ele permite às vezes as dificuldades, mas Ele próprio não traz as dificuldades para a nossa vida. Não. Quando achamos que somos autossuficientes, que somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, Deus permite que passemos por situações difíceis, até nos rendermos a Ele. Aí sim Ele entra com providência, né? E aí, quando estamos nele, na palavra dele, aí a nossa oração passa a ter eco, e as respostas são extraordinárias. Jesus disse isso em João 15: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, 15:7, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso significa dizer que quando alguma coisa em nós não está agradando, Deus permite lutas terríveis para que nos situemos e para que voltemos à prática das primeiras obras. Então, continuando lá o texto em Jó, por favor. Fogo de Deus, ó. Fogo de Deus aqui, ó. Caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O objetivo de Satanás era bombardear a fé, a esperança, enfim, fazer Jó quebrar a aliança dele com Deus, né? Deixa no texto, por favor. E ele queria ouvir blasfêmia da parte dele. E hoje você não é bombardeado em vão, né? Não. Não adianta você procurar um culpado, um bode expiatório. Aí o terceiro, ó. Mais uma notícia, falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, mais bandidos, deram sobre o que, meu filho, que deram? Hein? Camelos, né? Mas eu tenho que decifrar, não, né? Os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, cada notícia trazia um grau de dificuldade a mais, uma frustração maior, uma decepção maior, né? Se você for observar, já começou pesado, né? Mas cada uma pior do que a outra. Talvez você esteja numa fase tão difícil, tão atribulada, que as notícias têm sido ruins, têm sido pesadas, têm sido realmente chocantes, impactantes. Essa mãe
que mostramos ainda há pouco, ela ouviu do médico, ela contava no depoimento da madrugada, que o médico disse: sua filha vai morrer daqui a 3 horas. Quer dizer, não foi a primeira má notícia, né? Ao olhar para a criança daquele jeito, o médico já começou a falar umas coisas pesadas. Depois de um diagnóstico, o médico disse: daqui a 3 horas sua filha entra em óbito. Então hoje você vê o rosto da criança, você não diz que era a mesma criança, que estava necrosada, que estava entubada, né? Você não diz. De repente você recebeu uma notícia pesada, uma notícia ruim, uma notícia chocante, impactante. Mas não é só uma, né? Talvez você esteja recebendo uma atrás da outra. Uma notícia pesada atrás da outra. Uma tristeza, uma frustração, uma decepção. Isso não quer dizer que Deus tenha te abandonado, não. Claro que não. Isso não quer dizer que você não tenha importância para Deus. Porque Jó era o sujeito mais amado naquela ocasião, naquela época. E a Bíblia diz isso. Aliás, ele recebeu elogios de Deus. Deus falou para Satanás assim: você viu meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha lá. Observaste meu servo Jó? Isso é Deus falando, perguntando para o diabo. Ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso foi Deus que falou. Deus falou: não tem ninguém como Jó. Isso aí não era o patrão de Jó que estava elogiando, não. O sócio, a mulher, o filho, não tem ninguém como meu pai, não tem ninguém como meu marido, não. Isso aí é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não erra. Ele disse: ninguém há como Jó. Né? Então o diabo tenta colocar na sua cabeça que pelo fato de você estar passando uma fase difícil, momentos difíceis, que você não tem valor para Deus. Ninguém tinha o valor de Jó para Deus. Ninguém tinha o valor de Jó. Ninguém. É claro que Deus gostava de todos que habitavam a terra naquela ocasião, como hoje também. Mas os que servem a Deus, os que amam a Deus, os que firmam aliança com Deus, esses são chamados queridos de Deus, são chamados joias, meninas dos olhos de Deus, pedras preciosas, é isso. E naquele momento o Jó não sabia o que se passava. Você também não deve estar sabendo o que está acontecendo. Tanta turbulência na família, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Então, Jó estava aflito, porque veio o primeiro bombardeio, a primeira má notícia, depois a segunda, a terceira. A mais pesada de todas foi a quarta, né? Dos filhos. Porque se Deus mandasse ele escolher, ele ia preferir morrer, né? Olha lá. Os filhos foram mortos. Os filhos foram mortos. Quer dizer, aparentemente ele não tinha mais o que perder, né? Mas na verdade ainda tinha a saúde dele.
E aí, naquele momento, quando chegou a notícia dos filhos, da morte dos filhos, naquele momento, quando chegou a notícia da morte dos filhos, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? E adorou. Que coisa, hein? Jó adorou. Ali poderia ter uma outra palavra, né? Blasfemou, murmurou, né? Desistiu, desviou-se, abandonou, enfim. É claro que ninguém hoje passa por isso tudo, não. Você pode estar passando por dificuldades, por lutas. Você pode estar muito triste, mas não pode comparar com a situação de Jó. E tem muita gente desistindo por muito pouco, por muito menos. Não vou dizer muito pouco, mas muito menos. E ele fez o quê? Ele adorou. Ele adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Que coisa. Ali foi a grande derrota de Satanás. E a vitória de Deus. Deus não precisa de nós. Mas o que mais agrada e alegra o coração de Deus é o fato dos homens o reconhecerem. Quando você reconhece a Deus, quando você adora a Deus, quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, a derrota é de Satanás, é do inferno. E a vitória é de Deus. Porque eu e você fomos feitos para isso. De repente você está aí aflito e com tanta perturbação na sua vida, aflição, angústia, e não consegue entender, faz um monte de perguntas. Por que o fulano prospera e você não? Por que o outro tem saúde e você não? Por que o outro conquista e você não? Por que o outro vence e você não? Tem que ver qual é o seu comportamento, a sua conduta, o seu pensamento em relação a Deus. Deus não é um objeto, não. Deus não é servo de ninguém. Então você vê a diferença entre Jó e a mulher dele. Porque Jó, a reação dele foi o quê? Adorar. E presta atenção nas palavras. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Bendito. O que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Elogiar. Quando Jó perdeu tudo que Deus lhe havia dado, concedido, ele falou bem de Deus. Essa palavra bendito quer dizer bem falado, elogiado. Jó elogiou a Deus, Jó bendisse, Jó glorificou a Deus. Já não tinha mais espaço para dor, para sofrimento, para aflição, mas bendisse o nome do Senhor. Diferentemente de muitos que a gente vê hoje. Hoje, pela facilidade, que a internet ela é um veículo que pode ser usado por Deus ou por Satanás. Depende das pessoas, né? E cada um dá aquilo que tem, né? Você só pode dar o que você tem.
Quando você vai para a internet falar besteira, é porque você tem o mal dentro de você. Você, aliás, em Provérbios, não sei se é no capítulo 20, eu estava lendo essa semana, diz que o homem mau, ele não dorme enquanto não faz mal a alguém. Enquanto não prejudica alguém, ele não dorme, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir, ou no capítulo 15, não sei. Sei que ele não consegue dormir enquanto não faz o mal. Está dentro dele isso aí. Ele não pega no sono enquanto não fala mal de alguém. Eu sou sujeito mal, mas ele tem um lugar para onde ele vai também. E ele vai consciente, porque ele está sabendo disso. Ele conhece a palavra. E aí, Jó, ele conseguiu tocar o coração de Deus com isso. Coloca lá no texto, por favor. Já que vocês não encontram o que eu peço, coloca lá, por favor. Coloca em Jó, por favor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha lá. Pelo contrário, E quando Satanás se apresenta novamente, decepcionado, cabisbaixo, Deus então cobra de Satanás, porque Deus confiava em Jó. O segredo para se ter uma oração poderosa, o ministério abençoado, projetos bem-sucedidos, é conquistar a confiança de Deus. Isso é para mim, isso é para vocês, isso é para obreiros, isso é para o povo. Não adianta você ser esperto, isso é besteira, não tem ninguém esperto. O sujeito pensa que é esperto, mas é burro. Quem acha que é esperto é burro. Você me perdoa falar isso, é cabeçudo. Por quê? Porque o homem é vulnerável, também não tem homem poderoso, não. É porque Deus vai dando conquistas e espaço e oportunidade, o sujeito começa a se achar que pode nada. Ele tem o que Deus deu. João Batista, que era o sujeito mais próximo de Deus depois de Jesus, disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você pensou se todos os que ministram e todos que se acham investidos de autoridade, inclusive na política, no judiciário, enfim, em todos os segmentos, empresários, todos se acham investidos de autoridade, entendessem isso, trouxesse para a vida deles esse versículo, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado? O homem é erva, o homem é uma fumaça, o homem é um sopro, não é nada, ninguém é nada. Por isso que eu não suporto pessoas que andam de nariz empinado e passam perto dos outros como se estivesse sozinho no mundo, sem cumprimentar, sem considerar que aquele ali, não importa se ele está varrendo, se ele está filmando, não importa se ele está pregando alguma coisa, se ele é marceneiro, se ele está serrando, se ele está escrevendo, se ele está limpando o banheiro, ele é igual a você, é isso. Então, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Esse foi um dos reconhecimentos de Jó. Ele falou: Deus deu e Deus tirou. Ele falou, é dele, ele pode fazer isso. Foi isso que ele falou. Embora não fosse Deus, Deus deu. A quem estava tirando é Satanás, com a permissão de Deus. Mas aí ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós temos aquela reunião dos benditos, Porque os que bendigam o Senhor é que são os benditos dele. Você que fala bem de Deus, é que Deus fala bem de você também. Deus falou bem de Jó, falou bem de Daniel, falou bem de Noé, Deus falou bem dos servos
que serviram a ele, Abraão, Moisés e assim por diante. E quando Satanás se apresenta novamente, Deus pergunta para ele, e ele fala, mas ele está com saúde ainda. E Deus permitiu Satanás tocar também na saúde. Foi aí que entrou a mulher dele, a revolta dela, né? Ela disse, você ainda conserva a sua integridade? Olha lá. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? O que quer dizer isso? Ela quer dizer que só vale a pena ser íntegro, ser fiel, se Deus estiver dando tudo. Foi isso que ela quer dizer. Ela quer dizer, só vale a pena servir se Deus suprir minhas necessidades. Então, boa parte da igreja vive assim. Infelizmente. Por isso esse ensinamento aqui. Por quê? Porque você que vive assim, vai chegar o momento de você blasfemar, de você desistir, de você murmurar, de você parar. Aí será a sua ruína. Mas você que prioriza o Deus da Bíblia, o agradar, o servir, isso aí é entre os bispos, pastores, obreiros, povo, Tem uns que servem a Deus porque realmente Deus é importante para eles, e tem uns que servem porque Deus tem dado coisas importantes a eles. É isso. Boa parte dos crentes vive assim. E você acha que Deus não conhece os que vivem assim? Claro que conhece. E vai chegar a hora da peneira, e para muitos já chegou. E aí, eu me lembro de uma passagem que Satanás pediu permissão para Deus para peneirar o Pedro, Simão. Só que ele não estava preparado, aí Jesus o amava tanto que não permitiu. Jesus intercedeu, falou, Pai, não permite não. O diabo quis peneirar Pedro, olha lá. Porque o que o diabo fez ali foi botar Jó na peneira, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O diabo chegou para Deus e falou o mesmo que falou para Jó, acerca de Jó. A mesma coisa que o diabo sugeriu acerca de Jó, ele sugeriu acerca de Simão. Mas no caso de Simão, Jesus falou, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quer dizer, quando você se converter, aí eu vou deixar. E deixou mesmo. E deixou. Chegou uma fase na vida dele, que ele foi jogado na prisão, arrastado nas praças, né? E foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Você não encontra isso na Bíblia, mas os judeus contam isso. E aí, chegou o momento que Deus permitiu que Simão fosse peneirado, que ele já estava preparado. De repente você está sendo peneirado. E o seu coração está prestes a blasfemar, a murmurar, a desistir. Talvez o seu coraçãozinho esteja no limite. Não aguento mais, você está dizendo. Como não aguenta mais? Você não sabia que Deus leva o fardo de cada um de nós todos os dias? Isto é, se Ele estiver nessa caminhada, na mesma caminhada nossa. Se Ele estiver na mesma viagem que você faz, na mesma estrada, no mesmo veículo. Se você estiver no mesmo barco que Deus, ou no mesmo carro, na mesma estrada. Eu achei interessante o senhorzinho lá, o fazendeiro, falando, rapaz. É esse aí, ó. É esse aí mesmo, as vaquinhas dele lá, bonitas, ó. Olha lá. Deve ser lá no sul, né, isso aí. Aí ele fala assim, para Deus nos ajudar, para Deus nos abençoar, nós temos que estar dentro da palavra, porque Deus não vai sair fora dela. Eu achei bonito isso. Ele falou isso essa madrugada.
Ele falou. Esse homem é sábio, hein? Esse homem é sábio. Ele falou, Deus está dentro da palavra. Então, se eu entro dentro da palavra, aí é fácil ele me ajudar. Mas se eu estou fora, ele não vai sair fora da palavra para me ajudar. Eu tenho que entrar dentro da palavra. Por isso que Jesus falou. Ele falou com base em João 15, né? Olha lá ele no cavalão, no quarto de milhas dele. Ele está no quarto de milhas, ó. Ali é um quarto de milhas. Olha só. Alguém perguntou, se é um mangalado? Eu falei, não, isso é um quarto de milhas. Está lá, ó. E ele, feliz da vida, conhecedor da palavra, abençoado. Olha lá, ó. Eita, quarto de milhas, ó. Lá vai ele, ó. Rapaz, e ele exibiu ali um pouco para a câmera, hein? O velhinho, hein? Eu tinha tanto tempo que eu não montava num cavalo, ó, porque a última vez eu tinha caído, né? Mas eu fui criado em cima de um cavalo, né? Muito tempo que eu não montava, esses dias eu tive que montar, participar do clipe aí. E eu apanhei tanto esses dias na internet por causa desse clipe, rapaz. Rapaz, qualquer coisa na minha vida é pancada. É só Deus mesmo na minha vida, só Deus. Quer dizer, eu não posso fazer absolutamente nada na vida. Imagina se eu fosse dar ouvido a esses sabeus. Jó teve os sabeus invadindo a sua fazenda, matando o seu servo, roubando o seu gado. Também tem os meus sabeus. Jó teve vários bandos. Tem uma parte aí que quando fala dos sabeus, não? Dos caldeus. Aí diz assim, vários bandos, não é isso não? Quantos bandos? Põe lá. Mas tem jeito de cortar, tem? Olha lá. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Eu acho que na minha vida tem mais de 3 bandos. Tem mais. Eu acho que na minha vida tem os sabeus, os caldeus, os heteus, os sataneus, os capeteus. Hein? Eu acho que tem. E eles não me dão sossego, não. Dão sossego, não. Aí, teve um bispo regional que fez uma vaquinha para comemorar o aniversário da primeira dama do estado. Aí botaram assim na manchete lá, bispo do Valdemiro. O Valdemiro tem que estar. Que maravilha. Botaram o bispo do Valdemiro, botaram a cara do Amaury, do bispo Amaury. Rapaz, esses sabeus, cara, vai ser bandido assim no inferno, né? No inferno. É bandido mesmo, né? E sabia que esses bandidos conhecem a palavra de Deus? Eles conhecem. Isso aí não vai ter trégua por eles, não. Isso daí vai arder que nem pimenta indiana, mais, né? Isso vai arder que nem... Você tá doido. Isso aí vai torrar, mas eu não tenho um papo na língua, não. Não tenho medo de falar. Isso aí é raça de víbora mesmo. Mas Jó teve, né? Jó, que era muito mais próximo de Deus do que nós, teve essas dificuldades. Teve os sabeus, como é que chama mesmo, meu filho? Caldeus, né? Essa bandidagem toda aí. As facções hoje tem outros nomes, né? As facções criminosas antigamente eram assim, ó. Os sabeus eram lá de Sabá, né? E aí, nós temos, você também tem. Aí o que você vai fazer? Vai desistir? Vai blasfemar? Vai murmurar? Vai atribuir a Deus? Porque a Bíblia diz que Jó, ele não atribuiu a Deus. Pelo contrário, ele adorou e disse, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não é segredo, né? É receita, né? A receita está aí. A receita não é ser amigo do Valdemiro, de quem quer que seja. Não. A receita não é ter a assinatura desse ou daquele líder religioso.
carregar o nome da igreja. A receita é você não atribuir falta alguma a Deus, porque Deus não falha. Deus nunca falhou e nunca vai falhar. E nunca vai falhar. Não, nós falhamos. Nós colhemos o que plantamos, nós falhamos. E você, pastor, ou sabeu, que se desviou do ministério e fica falando besteira na internet, você está atraindo cada vez mais maldição para a sua vida. Por quê? Porque você é daqueles que vieram por causa da fartura, da prosperidade, do sucesso da obra. Você é daqueles que Deus só serve quando dá tudo, como a mulher de Jó. Quando Deus dá tudo, aí Deus é maravilhoso. Você pensa que a mulher de Jó, quando Jó chegava do sacrifício, da oferta, de manhã cedo, que levantava de madrugada para fazer oferta a Deus pelos filhos, você pensa que quando ele chegava, a mulher dele não estava com a broa assada lá, o cafezinho, o pão de milho? Meu amor, meu bem, olha o que eu fiz para você. Você foi lá sacrificar para o Senhor, né? O Senhor é maravilhoso, né, meu bem? Meu querido, nosso Deus é tremendo. Está cheio de crente com carrão importado na garagem que fala assim: Deus é tremendo, apóstolo. Eu falo, aleluia, que eu estou vendo isso, né? Toda hora chega um. Apóstolo, essa semana minha empresa faturou tanto, glória a Deus, Deus é maravilhoso, hein? Mas está cheio de crente dizendo: Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus não me ajuda, hein? Não vale a pena servir a Deus. Por quê? Porque a peneira está aí, hein? Você vê que naquela ocasião, Jesus não permitiu que Pedro fosse peneirado, mas depois permitiu. Aliás, eu estou achando que ele passou por mais de uma peneira. Acompanhando o histórico aí de Pedro, eu estou achando que ele passou por várias peneiras, hein? Passou por várias. Foi peneirado até, né? O trigo é assim, sabia? O trigo, o arroz, o feijão. E você sabia que a peneira ela vai purificando? Ela vai purificando, vai tirando a sujeira, por incrível que pareça. Ela vai refinando, vai purificando. É claro. Flor da farinha, que a Bíblia chama. Tem crente, eu até me emocionei agora. Tem crente que a gente poderia chamar de a flor da farinha. Eu até me emocionei agora. A flor da farinha, porque eu sou da roça, né? Infelizmente, muitos bispos não têm o conhecimento que eu tenho da linguagem bíblica, que a linguagem é rural. Eu não sei se os bispos já perceberam que Deus me deu essa facilidade para explicar, porque é rural, porque eu fazia isso, eu trabalhava com isso. Quando, essa semana eu falei sobre o Araúna, né? Vocês acompanharam aí, não? Aí fala lá do material, aquilo lá em Minas Cisneiro chama canga, canzil, aquele negócio que põe no pescoço do boi, que é o jugo, né, também. Às vezes a Bíblia fala jugo, né? Ali fala peiragem ou aparelhagem, né? Então, eu lidava com isso, eu trabalhava com isso, tá? Minha mãe fazia uma peneira para peneirar o trigo, o arroz, o feijão, enfim, o fubá, a farinha. E ela tinha uma outra peneira que tinha um nome de abano. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse é mais fino ainda. Meu Deus, o que passa no abano, que é uma peneira, que aquilo lá é tecido de taquara, ou de bambu, ou de taboa, enfim, né? A da taquara, ela é mais fina do que a do bambu, porque o bambu ele é espesso. Como a taquara ela é bem fininha,
Então ela permite você fazer o abano. Rapaz, minha mãe tinha que esfregar no fundo do abano assim, para vazar. Aí saía só a goma. Meu Deus, o nordestino faz isso. Lá é no saco. O saco é mais fino que o abano. Eles põem no saco e aperta a mandioca amassada e sai só a goma mesmo. Sai aquela lama, depois escorre a água, fica só o polvilho. A flor da farinha faz a tapioca, a deliciosa tapioca, hein? Eita Deus! Rapaz, tem crente que é massa de tapioca, tem crente que é massa de tapioca, é flor de farinha, é só a goma, porque já passou na peneira, passou no abano, e é servida aos nobres. Mas tem crente que aquela farinha grossa, sabe, que não passa mesmo, que é rejeitado, é quase rejeitado, é cascudo mesmo. Você morde, quase quebra o dente, não tem uma farinha assim? Cruz credo. Só dá para fazer um pirão de vez em quando, né? Porque o pirão é uma coisa rápida, né? Esse crente aí, a vida dele é rápida também, sabia o sucesso dele? Só dá para fazer um negócio rápido, assim, um pirão. Eu estou falando uma linguagem, o nordestino agora está se deliciando lá, meus filhinhos do Nordeste agora, eu entendo o que ele quer dizer. Eu conheço, você pensando aqui, eu sou lá da Casa da Farinha. Aí vai apertando, arrochando. Você sabe que hoje está industrializado o negócio, mas ainda tem aquele negócio artesanal. O sujeito vai arrochando aquele saco, assim, espremendo, e vai rodando, e aquilo que cai ali, meu irmão, só sai a goma. Rapaz, dá uma tapioca, não dá? Hein? Você põe um negocinho dentro ainda, hein? Então, meu irmão, é a flor da farinha. Mas será que você aguenta uma peneira? Será? Se você tem a fineza da goma, você aguenta. Mas se você não tem essa fineza, se você é aquele crente que só gosta de facilidade, tem bispo que só gosta de estado sem dívida, sem problema, sem processo, hein? É melhor você ir pregar lá no céu, porque aqui na terra, meu irmão, aqui o couro come, não, bispo? Aqui o negócio é feio, não é? Aqui manda um cabeça cortada pro bispo lá, parar, aí ele manda para mim, ó, aqui apóstolo, eu trato com isso não, irmão, a orelha caindo, hein? Aqui o negócio é feio, meu irmão, hein? É melhor você ir pregar no céu, que lá é tranquilo. Aqui é porrete, aqui é madeira de dar em doido, hein? Aqui a moca canta, aqui a peneira passa. O cara quer tranquilidade, o cara quer o tanque cheio do importado, hein? O apartamento com tudo lá, né? Máquina de lavar, tudo automático, piscina, hein? Aquecida, isso? Nesse inverno, né? Não é ruim não, hein? Mas lá de casa eu até entupi ela, entendeu? Para o meu neto não cair nela. Você sabia? Você já teve visto já, né? Eu mandei entupir. Não tenho tempo para ficar em piscina, não. Agora nadar em Ribeirão, entendeu? Eu nado no meio dos candiru, não quer saber, não. Então, meu irmão, se você é aquele crente, você é aquele... Só quer fazer, você quer moleza, hein? Se só quer moleza, tem pastor que só quer moleza. Se não for moleza, ele sai falando mal do líder do Estado, hein? Ele sai falando um monte de besteira. Aí depois ele bate aqui de novo. Me dá uma chance. Passa 77 vezes a imposição só no sábado, hein? Posso poder ver ele, não é isso? Você não percebeu isso, não? Olha lá. Mas na hora na hora do abano, peneira é para coisa grossa, irmão. Para firmeza tem que ser o abano, aquele saco mesmo que aperta de estopa lá, hein? Que aperta, só sai a goma. O crente que tem goma,
para fornecer, pode apertar, não pode? Pode apertar. Que aí dá aquela, rapaz, eu tenho vontade de comer uma tapioquinha, cara. Mas eu gosto daquela lá de João Pessoa, de Recife, hein? Aquela lá de Serra Talhada, eita, lá de Garanhuns, hein? Lá de Petrolina, nós vamos comer em breve lá em Petrolina, em Juazeiro. Eu gosto daquela mesmo, da terrinha. Mas eu gosto de ir na casa da farinha. Que aí eu pego logo o beiju, já está torrando. Faz um beiju para mim aí, meu irmão. Hein? É naquele tacho, assim, naquele negócio. Eu já participei disso aí. Aí, o crente que é crente mesmo, meu irmão, e você? Aliás, Paulo fala sobre isso. A Bíblia inteira fala sobre isso, né, rapaz? Jesus falou para Simão, o diabo pediu para peneirar você, rapaz. Eu roguei para sua fé não desfalecer. Só que depois, mais tarde, ele foi peneirado. E ele passou, hein? Ficou só a goma, só a fineza. Eita, Pedro abençoado, aquele que sobrou, hein? Aquele que sobrou era de Baraúna, não era não? Aquele era de pau-brasil, não era não? Aquele sim. Mas que o negócio é feio, irmão. Olha o bispo, o doutorzinho, ó. Rapaz, o doutorzinho está montado na tapioca. Eu não acredito nesse negócio, não. Foi só falar, rapaz, que na igreja tem de tudo. Depois o cara sai reclamando que está passando fome. Entendeu? Tem uns que saem tão forte, tão gordo. Mostra, o doutorzinho já está comendo a tapioca dele, ó lá. Está pensando que ela, doutorzinho, ó. Deu água na boca do doutorzinho. Rapaz, que coisa, hein? Será que isso aí é aquele negócio lá, tipo da Ana Maria Braga, que é de plástico? Não é não, né? Isso é de verdade, é? É de verdade, doutorzinho? Isso é de plástico, irmão. Não, você acha que eu vou... Morde aí. É de verdade? Ué, achei que é que nesse programa aí que o sujeito larga a comida, tá até mofado no micro-ondas, aí tira... Não é não? Não é que nem a minha muqueca que eu fiz ao vivo, lembra que eu fiz? De verdade. De verdade, não sei se ficou boa aquela lá, mas feita às pressas assim no ar. Não, aqui tem negócio de fingir, não, irmão. Aqui é madeira, aqui é na moca o negócio. Olha lá o doutorzinho comendo tapioca. Aí eu já falei para ele, por isso que a barriga dele está desse jeito. Mas ele não aprende. Então, é coisa linda a vida com Jesus, mas tem que passar pela peneira, pelo abano. Entendeu, meu filho? Você entendeu? É você que está sentado aí, não? Olha, não é fácil, não. Rapaz, você tem que dar goma, entendeu? Rapaz, eu já fui espremido tantas vezes nesse saco, rapaz. Eu já fui espremido. Rapaz, o crente tem que dar goma. Tem que dar goma. Tem que dar goma. E aí, eu pergunto, você vai murmurar, vai blasfemar? Goma igual a de Jó ninguém deu, né? Deus falou para o diabo assim, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Será que existe alguém na terra hoje que dá esse orgulho, entre aspas, essa alegria para Deus? Puxa vida, Deus, como Deus procura essas pessoas, né? Quando Deus achar alguém que dê essa alegria para Ele, que dê esse orgulho para Ele, esse motivo dele falar bem, Ele vai agir na vida dessa pessoa, como no passado. Você quer um conselho que não é meu, é da Bíblia, da palavra, o ensinamento bíblico? Você quer que Deus haja na sua vida? Você quer que Deus se manifeste através do seu ministério, bispo, pastor, obreiro? Quer? Você tem que dar goma, meu irmão. Você entende a linguagem? Você tem que passar na peneira. Você tem que falar bem de Deus em qualquer circunstância. E nunca atribuir a Deus falta alguma, porque Jó não atribuiu nem uma falta a Deus. Está lá. Nem uma falta. Está lá. Nem atribuiu a Deus falta alguma. É isso. E Satanás, ele queria incitar Deus contra Jó, instigar Deus contra Jó. Deus falou isso. Deus falou isso. Deus falou isso para Satanás, sabia? Falou ou não falou? Olha lá.
embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Olha, mas Deus sabe quem tem gomba para fornecer, sabia, né? Deus só permite. Deus só permite. Apóstolo, por que eu estou passando por isso? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Mas como me ama? Ele está deixando eu passar por cada situação. Porque Ele te ama. Você lembra que Ele falou? Não tem ninguém na terra como Jó. E Ele deixou Jó passar por isso. Deus te ama, Deus te conhece. E se você não atribuir a Ele, não desistir, não parar pelo meio do caminho, se você não blasfemar, não murmurar, não entristecer o coração de Deus, daqui a pouco Ele se manifesta na sua vida. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Eu tenho certeza. O Jó falou isso. Jó estava no limite. Jó não tinha motivo nenhum para confessar a vitória, mas ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Olha lá, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo, da minha pele, que tinha perdido, né? E a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Eita Deus! É isso. Você que está aflito, você que está maltratado, você que está judiado, não desista da fé, da esperança que Deus te deu. Porque o seu Redentor vive, você vai ver. Por fim, ele se levantará na terra. Você vai ver isso. Você vai ver. Quero que você esteja conosco, essa semana vai ser completa. Começa nessa quinta-feira com a marcha para Jesus. Às 9 da manhã, nos reunindo ali na Estação da Luz, e às 10 horas da manhã saindo. Às 10 horas saindo, marchando, glorificando. Eita Deus, olha que imagem bonita. Olha que imagem extraordinária. Que imagem. Rapaz, eu vou falar uma coisa, esse mundo é triste. Você pensou se aí fosse um outro evento qualquer, o que a imprensa ia dizer? Eles iam dizer assim, 30 milhões de pessoas. Porque tem uns aí que vão 10 mil pessoas, né? E eles falam que tinha 200 mil, 2 milhões. Mas a marcha eles tentam diminuir. Dessas pessoas estão bem obesas, porque elas ocupam 6 quilômetros, 7 quilômetros. Não é verdade? É muita tapioca, né, doutor? Fala, haja tapioca. Rapaz. Então, meu irmão, vai ser um mar de gente ali, que era a multidão ali conosco. A Igreja Mundial vai ter um trio elétrico ali. Só que nós vamos lá promover o nome de igreja, não. Aliás, nem precisa, né? E nem deve. Vamos promover, sim, o nome do Senhor, o reino dos céus. Todos ali vão ter o mesmo objetivo. Promover o reino. Esse é o meu pensamento, né? Esse é o meu pensamento. Vamos em frente. Então, o final de Jó, você sabe qual foi, né? Viveu mais 140 anos. Cercado de privilégios. Eu acho que nem com binóculo o diabo conseguia ver depois porque antes tinha uma cerca que não deixava ele entrar. E ele chegou bicudo lá e falou: o senhor cercou ele? Imagina o diabo com binóculo de longe para ver se via, não via não. Não, porque os olhos de Deus depois ficaram ali em cima. Deus falou, com certeza ele falou, nem chega perto, nem de um bezerro.
Não chega perto nem de um bezerro na fazenda dele. 140 anos. E ele viu os tataranetos correndo lá naqueles gramados, hein? Fazendo churrasco, hein? Comendo tapioca fina, hein? Hein? Goma, hein? Fala a verdade, imagina na fazenda de joga como é que era a goma lá, hein? Rapaz. E a farinha de lá? Só flor de farinha. Até os funcionários, né? Todo mundo. Eu lembrei do outro lá, né? Até os empregados do meu pai comem fartura, pão. Rapaz, coisa linda, né? Para quem serve a Deus é assim, né? Mas aí o sujeito não entende a tribulação, a peneira, a dificuldade. Apóstolo, estou numa tremenda dificuldade. Dê glória a Deus, ajoelhe-se, adore e você vai ver Ele se manifestar na sua vida. Vamos orar. Pega o seu copo com água. Nosso Deus, o nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença santa, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Pai, perdoa as nossas falhas, abençoa a Tua obra, os Teus filhos, o Teu povo. Abençoa os patrocinadores dessa obra, os dizimistas, os que sustentam a Tua obra. Fortaleça as mãos e a vida deles, os caminhos deles. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra, Senhor, a água, quem beber receba vida. Meu Deus, abra as portas do emprego, cura, liberta e transforma. Eu declaro o Teu povo abençoado, traga multidões nesse final de semana. E também na marcha, Pai. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome, Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Eu queria que você me ajudasse a fazer esse programa. Você que é um empresário, graças a Deus, bem sucedido. Uma empresária, uma pessoa abençoada por Deus, que no passado não tinha nada também, e que reconhece que foi Deus quem te iluminou, quem abriu portas na sua vida. Não foi religião nenhuma, não. Não foi religião, não, foi Deus. Que você tem essa obra como obra de Deus. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Você vai ver lá a razão social. Não é conta, não vai aparecer o nome de Valdemiro, não. Não. Você vai investir na obra de Deus, no programa que tem abençoado e mudado a vida de muita gente. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podiam mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você quer investir, é a oferta, investimento é a oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar é dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10.
Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição só é amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chegue perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando, aí você está investindo. Aí você está investindo. Então, esse mês, principalmente, até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5, de 2, de 1.000, de 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom? É isso. Aí depois você vai ver lá na internet, Valdemiro está desesperado, pediu 10 mil, cadê a sua vida? Eu sabia, bandido. Sabeu. É lá de Sabá, esses bandidos, lá do deserto. É verdade, né? Tem os jebuseus, os heteus, os heveus, os cananeus e os já morreu. Tchau, Deus abençoe, fique com Deus.